carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, Efésios 6, versículo 1 em diante. Todo o capítulo são algumas instruções, já vem do capítulo 5, sobre os frutos da luz, das trevas, o 5, sobre o lar cristão, marido e mulher, e já no capítulo 6, os 4 primeiros, fala sobre filhos e pais, que diz, Efésios 6 e 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra que sempre vem ao nosso encontro para nos orientar, edificar, para também trazer lições para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentados? Meus queridos, numa data como essa, que se comemora o Dia dos Pais, eu quero vos falar sobre um pai por excelência, um pai por exemplos. Aqui em Efésios, Paulo vai dando orientação sobre o dever dos filhos e dos pais. Jamais na história do mundo precisou tanto de bons pais. Quando Deus criou o homem e deu a tarefa de dominar, ele incluiu a responsabilidade de cultivar e proteger a sua prole. E para isso, sabemos que qualquer homem pode ter filhos, mas isso não é garantia de que esse homem será um bom pai de verdade, um pai por excelência, um pai exemplar. Pais é fácil ser, mas pai exemplar, pai de verdade, pai que venha realmente cumprir o seu papel, conforme a palavra de Deus orienta, muitas vezes é um pouco mais difícil. Nós vemos que um pai por excelência, um pai exemplar, é um pai que conhece, em primeira instância, o Pai Celestial. Existem milhões e milhões de pais, bilhões. Agora, um pai exemplar em todos os sentidos, ele precisa conhecer o Pai Celestial. Um homem não será capaz de entender 100% o que significa ser um bom pai se o mesmo não conhece o Pai Celestial. Essa experiência de ser pai é muito boa. Mas quando você tem o Pai Celestial, quando você é convertido, quando você é crente, quando você tem vida transformada, que você tem Deus como teu Pai Celestial, então você vai entender ainda de maneira mais abrangente essa questão de ser pai. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele fez a grande afirmação. Ele disse aos discípulos, e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para Deus e Deus de vocês. Meus irmãos, para ser um excelente pai, é necessário ter fé nesse Deus.
Para ser um excelente pai é necessário ter relacionamento com Deus. Para ser um pai exemplar, um pai verdadeiro, um pai com todas as prerrogativas, ele precisa realmente ser esse pai que ele venha relacionar-se com o Pai Celestial. Crer no amor desse Pai, crer na proteção de Deus, crer na intervenção de Deus na sua vida. O pai normal, aqui terrenal, ele precisa mostrar para seus filhos essa confiança e essa dependência que ele tem no Pai Celestial. Quando ele consegue mostrar isso para os seus filhos, que ele tem o Pai Celestial, ele vai mostrar lições profundas para que os filhos também possam, passo a passo, depender do Pai Celestial. A maior de todas as heranças que um homem pode deixar para seus filhos não é dinheiro. A maior de todas as heranças que um homem pode deixar para os seus filhos não é propriedades nem presente. Independente de valores, o que o pai pode deixar de maior valor para seus filhos é fé no Pai Celestial. Quando ele começa a inculcar no coração, quando ele começa a inculcar na mente das crianças, o temor ao Pai Celestial, não tem presente, não tem propriedade, não tem dinheiro que vá compensar isso. Dificilmente alguém pode destruir totalmente a fé que um pai instilou no coração do seu filho quando criança. Bens materiais vão se desfazendo e pode desaparecer de um dia para o outro, mas quando um pai inculca no coração, na mente da criança, a fé em Deus, dificilmente alguém vai poder destruir isso. A maior alegria de um pai deve ser ouvir de seus filhos: eu sirvo o Deus de meu pai. Não tem nada que venha ser mais gratificante no coração de um pai, quando ele ouve isso de um filho: eu sirvo o Deus de meu pai. Eu sirvo o Deus de meu pai. Se seus filhos virem que Deus está refletido na tua vida, se seus filhos observarem, olhar para você e eles verem você refletindo a Deus, então você, pai, lhe apresentou a vida a eles de maneira correta, e você está então transmitindo Deus, e essa é a maior herança espiritual que você pode deixar e dar aos seus filhos. Quando os seus filhos olham para você e ver um caráter de um homem ilibado, de um homem íntegro, de um homem sincero, do homem que tem Deus como seu Senhor e tem temor a esse Deus, quando a imagem de Deus que você reflete dentro do seu lar está refletindo de maneira correta, provavelmente isso vai determinar o que seus filhos vão dizer. E será que eles vão dizer: eu estou servindo o Deus de meu pai? Que você possa, pai, dentro do seu lar, aonde você anda, aonde você vá, você possa refletir temor ao Pai Celestial. E teus filhos vão ver isso e vão também seguir o Pai Celestial. Que seus filhos possam ver o poder de Deus demonstrado na tua vida, sendo derramado na tua vida. Que seus filhos possam ver que você, pai, tem um relacionamento com o Pai Celestial. E se você tem um bom relacionamento com o Pai Celestial, os teus filhos vão começar a ter um bom relacionamento com você. Um pai também por excelência, um pai exemplar,
é um pai que ama a mãe de seus filhos. Grave bem isso, pai. O exemplo de um pai por excelência, é um pai que ama a mãe de seus filhos. Outra coisa importante que um pai pode fazer para seus filhos é amar a mãe deles. E a mãe deles provavelmente é a sua esposa. Muitos homens compram presente para os seus filhos, não é errado. Muitos homens compram muitas coisas aos seus filhos, quando o que seus filhos mais querem e mais precisam é ver o pai verdadeiramente amando a sua esposa, que é a mãe deles. Que modelo de marido, que modelo de pai você tem apresentado aos seus filhos? Se os seus filhos olhar para você e eles copiar você, eles vão ser um bom marido ou um péssimo marido? Será que você pode dizer, que meus filhos possam, quando eles casarem, eles copiar o modelo de pai que eu sou? Será que você é um exemplo de marido? As crianças assimilam tudo o que veem, que elas estão vendo. Os seus filhos observam como você trata a sua esposa, muito mais do que você imagina. Eles observam os detalhes. Normalmente uma criança vai perdendo o respeito para o seu pai se ele não der à sua mãe a consideração e o amor que ela merece. Se você, pai, não considera a sua esposa, não respeita a sua esposa, vive brigando com a sua esposa, fique sabendo que seus filhos não vão te respeitar como você precisava. Se o marido não trata a sua esposa com respeito e amor, até as suas orações podem ser impedidas ou são impedidas, conforme a Bíblia fala. Um dos grandes e mais importantes modos de ensinar seus filhos é pelo exemplo. E como você, pai, tem sido dentro do seu lar? E qual é o exemplo que você, pai, tem deixado para seus filhos? Você tem deixado um exemplo para seus filhos seguir? Um pai por excelência é aquele pai que ama seus filhos de verdade. Muitos pais acham que amar significa providenciar roupas, comida, abrigo para seus filhos. Essa é uma obrigação meramente moral e natural. Qualquer pessoa com bom senso e um pouquinho de consciência faz coisas, ou essas coisas de providenciar comida, abrigo, sem problema. Porém, amar seus filhos é muito mais que providenciar roupa, comida ou abrigo. Amar não é comprar presentes, mas amar é ser um presente para seus filhos. E você é um presente para seus filhos? A essência do amor é você ser um pai presente, ser um pai que esteja presenteando seus filhos com a sua presença. Porque muitos pais abarrotam seus filhos com coisas, com presentes. E o que os filhos estão precisando não é coisas, mas é a presença do Pai. Nosso Pai Celestial nos amou e que Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo. E o mesmo está presente entre nós todos os dias. E Ele me diz: estarei convosco
todos os dias. Amar seus filhos também significa você ser um pai presente, ser um presente com a tua vida, seus filhos, mas pai por excelência é pai que também corrige seus filhos. Amar seus filhos significa corrigir, repreender, disciplinar, conduzir pelo caminho seguro da Bíblia, a palavra de Deus. Pais exemplares são pais que corrigem seus filhos, que dão limites para seus filhos. Filhos que não têm limites, eles vão ser vergonha para seu pai e para sua mãe, porque os filhos precisam ter limites. E amar seus filhos significa estabelecer padrões e limites para eles, algo definido. A vida hoje é muito confusa, é muito complexa, e seus filhos precisam de alguém para lhes dizer: esse é o caminho, aqui é o caminho para pisar, para seguir, para andar nele. Tem pais que fazem o possível e quase o impossível para dar tudo o que seu filho quer. E isso é um terrível problema, porque você tem que dar tudo o que teu filho precisa e não o que ele deseja. Porque se você der tudo o que ele pede, você está estragando teu filho. E teu filho vai pensando e vai desenvolvendo no caráter, achando que o mundo está apenas olhando para ele, e que ele é o melhor do mundo, e que todo o mundo inteiro tem que dar as coisas para ele. Os filhos têm que ter limite. Você não pode comprar tudo o que teu filho pede. Não. Teu filho tem que aprender a ter não. Se filhos não aprendem essa palavra, não, eles vão ser problema na tua vida. Um pai por excelência é pais responsáveis. Responsável pelos seus filhos. Seus filhos não podem estar no rodapé da sua agenda, mas ele deve estar na prioridade daquilo que você venha a fazer no dia a dia. Quanto tempo você investe com os seus filhos? Tempo com os filhos não é desperdício, não é gastar. Tempo com os filhos é investimento. Você precisa investir na vida do teu filho com tempo. Quem passa a maior parte do tempo com os seus filhos vão colher frutos proveitosos. Supervisione todas as coisas. Principalmente você, pai, que tem filhos crianças ainda, ou adolescente, supervisione todas as coisas, porque tudo o que aquela pessoa que passa mais tempo com seus filhos pensa e faz, fará parte do caráter dos seus filhos. E se é você que passa mais tempo com os filhos, ensinando, orientando, você vai modelando o caráter do seu filho para ele enfrentar as durezas do mundo aí fora. Seus filhos não podem ser considerados obstáculo para você ou para os seus ideais. Não, filhos são bênçãos. Nunca pensa que seu filho é um estorvo para os teus ideais, para os teus projetos, para os teus propósitos. Os filhos vieram e devem ser bênção para você. Tenha-os como bênção e faça de tudo para que realmente eles possam temer ao Senhor. Muitos pais acham que os filhos tomam muito do seu tempo, de suas energias, de sua paciência, e assim deixam que os mesmos se arranjem a si mesmos e deixam que eles se envolvam com outras coisas, outras pessoas. E hoje não é só pessoas, hoje é o que está na mão dos filhos, um pequeno aparelho chamado celular. E se você
não estiver olhando, observando, analisando o que ele está vendo no celular, como ele está usando esse aparelho, ele poderá estar recebendo informações que estão desvirtuando a sua fé, estão levando ele para caminhos de precipícios, e eles vão dar muitas lágrimas, vão trazer muita tristeza ao seu coração. Por quê? Porque você deu um computador, deu um celular, mas não ficou observando o que é que eles estão vendo. Todo celular, todo tablet, enfim, Facebook, tem que estar sobre os olhares dos pais. Pai por excelência, são pai que sabe colocar limites naquilo que os filhos estão vendo. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Um pai por excelência é aquele pai que ensina, é aquele pai que treina, é aquele pai que disciplina, é aquele pai que instrui seus filhos. Um pai precisa ter conhecimento básico de Deus e da sua palavra, para que possa ensinar a Bíblia para seus filhos. Tem pai que não ensina nada de Deus para seus filhos. Toda a lição ou todo o aprendizado que os filhos têm é aquilo que ele aprende na igreja, porque em casa ele não aprende nada de Deus. Pelo contrário, muitas vezes o que ele aprende aqui, os pais tiram pelos maus exemplos que dão lá dentro da sua casa. Como um pai vai ensinar alguma coisa de Deus para seus filhos, se os mesmos não sabem nada e não têm experiência com Deus, com o Pai Celestial? Um pai que corrige, que treina, que ensina, que disciplina seu filho, está dando esperança a ele. O mesmo estará aprendendo um sistema de valores para a vida inteira. E oxalá que Deus levante cada dia mais pais dentro da igreja com essa característica: pai que tem experiência com Deus, pai que vai realmente inculcar no coração dos seus filhos Deus, porque o mundo lá fora não perdoa, o mundo lá fora quer levar a alma e o corpo do teu filho para o inferno, e assim eles vão, se você não tiver de olho neles. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento que é dada, executada, porém mais tarde ela produz frutos de justiça e de paz. Assim diz a palavra do Senhor. Um pai por excelência é aquele pai que encoraja, é aquele pai que conforta, é aquele pai que adverte seus filhos. Alguns filhos nunca ouvem palavras de encorajamento e de incentivo dos seus pais. Pais que estão me ouvindo, se você nunca encoraja seus filhos, se você nunca tem uma palavra de incentivo ao coração do seu filho, seja que de idade for, você é um pai que está falhando no teu ideal, na tua caminhada, na tua tarefa que Deus te deu de ser pai. Porque pai é aquele que precisa sempre estar também, não só corrigindo os filhos, mas também incentivando e encorajando. Os pais precisam encorajar seus filhos naquilo que eles estiverem tentando a fazer, mesmo que não sejam perfeitos, mesmo que eles venham ali mostrando algumas tarefas do colégio para você, totalmente nada, apenas uns riscos, e que você não entendeu nada, e que você não sabe nem o que, parece que ele pegou um lápis e apenas riscou. Mas quem sabe aqueles riscos, para eles, tem uma história. Tem uma história por detrás daquele risco. Dê um tempo para ouvir essa história.
O que significa, meu filho? O que você fez aqui? São coisas simples da vida, mas que começam a fazer a diferença no teu relacionamento com teu filho. E são momentos que eles vão levar para a vida. Meu pai me deu atenção. Meu pai ouviu as minhas histórias. Filhos precisam também de conforto, pois por causa da complexidade do mundo em que vivemos, eles poderão passar por momentos confusos, por momentos de desmotivação, por momentos de mágoas, por momentos de desilusões. E os pais têm que estar muito atentos, principalmente nesse mundo que vivemos, aonde os relacionamentos são mais hoje pelos relacionamentos, pelos aparelhos, pelas redes sociais de comunicação. Você, pai, precisa saber o que está se passando na vida de seus filhos. Você, pai, precisa ser acessível ao coração do seu filho. O pai não pode deixar de advertir seus filhos para que os mesmos possam viver uma vida correta e de obediência à palavra de Deus. Você, pai, precisa observar teu filho, você precisa comunicar com seu filho e você precisa dar uma atenção toda especial aos seus filhos, porque nesse mundo apenas das comunicações virtuais. Meus queridos, muitas vezes os filhos vão entrando em depressão, vão se trancando dentro dos quartos, dentro de casa, e não querem mais relacionar com pessoas, tocar em pessoas, mas querem apenas tocar nas teclas dos aparelhos eletrônicos. E isso vai ficando o coração dessa criança um vazio, vai ficando algo oco, vai ficando algo que muitos filhos vão para as depressões. E nunca na história da humanidade se ouve tanta história de crianças e adolescentes se suicidando. Por que isso? Porque um vazio entrou na alma dessa criança. E os pais não perceberam. Mas como um pai não perceber que o filho estava passando por momentos de depressão, momentos depressivos, momentos de vazio e momentos aonde os que estão por detrás, do outro lado, muitas vezes com ideias, dando ideias para ele tirar a própria vida. E assim, muitos pais têm derramado muitas lágrimas. É uma tragédia numa família quando isso acontece. Um pai, por excelência, não pode provocar a ira no coração dos seus filhos. Pais que estão me ouvindo, a impaciência e a aspereza de alguns pais são caminhos que levam filhos a ficarem irados e também desorientados dentro do seu lar. As atitudes de alguns pais têm sido tão erradas e sem sentido, que têm provocado grandes malefícios no caráter, na vida de seus filhos. Tem filhos que levam mágoas, amarguras para toda a sua vida, por procedimentos totalmente injustos, por aspereza, impaciência e ignorância de seus pais, por não conversar, por não dialogar, por atitudes impensadas. Tem pai que não tem nenhuma sensibilidade para as necessidades de sentimento, do caráter, para as necessidades emocionais,
para as necessidades espirituais e até materiais de seus filhos. O pai é aquele que tem que ficar atento e ter sensibilidade dessas coisas. Quando um pai é ausente e não sabe instruir seus filhos, os mesmos podem ficarem com um complexo de inferioridade, com suas personalidades mal resolvida e mal desenvolvida, e isso vai trazer um desajuste para a vida, e ele vai, sem dúvida, isso vai refletir na sua vida adulta, e lá na vida adulta, ele sempre vai ser um fracassado, sempre vai ser um derrotado, nunca vai conseguir fazer as coisas corretamente, porque ele teve desequilíbrios emocionais e materiais e necessidades que não foram percebidas, olhadas pela ignorância dos seus pais. Mas eu quero crer que Deus tem levantado pais na igreja para ser modelo para a sociedade. Os melhores pais do mundo devem estar na igreja, porque você é um pai cristão e um pai crente, um pai cristão é modelo para a sociedade. Eu quero crer que os melhores pais dessa cidade estão aqui nesta igreja, porque você tem Jesus, porque você tem Deus na tua vida, você tem uma vida transformada e você tem como aprender com Deus. Um pai por excelência deixa um legado para os filhos. E eu pergunto a você, pai que está me ouvindo, que legado você tem deixado para os seus filhos? O grande legado que um pai deixa para os seus filhos é o exemplo de uma vida de um homem que teme a Deus, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. O que os filhos precisam ver no pai é este homem que teme a Deus, que tem temor ao Senhor, esse homem que vem na igreja para adorar a Deus e não para ser um murmurador, esse homem que sai dos cultos agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor e não indo para casa falando mal da igreja, falando mal dos pastores, falando mal da liderança ou isso e aquilo. Quando isso acontece, quando os filhos crescem, primeira coisa que eles fazem é não querer ir mais na igreja. E eles dizem, por que eu vou ir à igreja? Porque sempre que eu vinha da igreja, ao sair da igreja, sempre papai ia para casa, falando mal dos pastores, falando mal dos líderes, falando mal do culto. Eu não gostei do culto. E quando ele vai crescendo, ele sempre ouvindo aquilo, quando ele cresce, que ele tem agora como se mandar na sua vida, ele diz, o que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? A igreja é algo que não é bom, porque os homens que estão lá não são bons, porque a liderança que está lá não é boa. É isso que eu aprendi do meu pai. Mas quando você vai para casa, glorificando a Deus e dizendo, Deus falou comigo, os hinos tocaram na minha alma, Deus salvou nesta noite, Deus curou, Deus transformou, que alegria eu tenho de estar na igreja. Ou a criança vai crescendo ouvindo isso, e ele nunca vai esquecer. E quando ele é grande, ele vem para a igreja. E quando ele casa, ele continua vindo para a igreja. E quando ele tem filhos, ele vai ensinar isso para os filhos. Que legado você, pai, está deixando para os seus filhos? Há um legado que você precisa deixar na vida dos teus filhos, o legado de uma vida de oração. Você precisa orar, pai. Pai que esteja me ouvindo, uma vida de meditação na palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra, você precisa ler a palavra para a tua vida espiritual. Mas você precisa, principalmente você que tem pais que têm crianças ainda pequenas, você precisa contar histórias da Bíblia para seus filhos. Você precisa
pegar as lições dessas histórias, tirar lições preciosas para aplicar ao coração dos seus filhos. Você precisa deixar um legado de serviço na casa do Senhor. Pai exemplar é pai que na casa do Senhor ele faz alguma coisa. Ele faz alguma coisa. Ele ajuda a fazer alguma coisa. Nem que seja fechar uma torneira que está vazando lá no banheiro. Alguma coisa que ele vê, ele está pronto a fazer. Ele vai ensinando o filho a ter cuidado com a casa de Deus. Ele sempre está em atividade, ele faz alguma coisa. O filho vai aprendendo ouvindo isso. O pai tem que deixar o legado de ser um fiel contribuinte, um fiel dizimista à casa do Senhor. Os filhos vão aprendendo. Quando fala na oferta, o pai não é aquele que fecha a cara e fica brabo e já resmunga, mas é aquele pai que tira alguma coisa e dá na oferta. E muitos pais até dão para os filhos, e eles vão aprendendo, eles vão crescendo, aprendendo a mordomia, vão aprendendo a não ser avarento, mas vão aprendendo a doar. Quando fala na hora do dízimo, o pai vai à tesouraria e deixa o seu dízimo. A criança vai aprendendo. E quando ele crescer, ele vai ser dizimista. E a igreja vai continuar tendo seus propósitos de crescimento no lado material, de construções, de reformas e de todas as outras despesas que uma igreja tem. Aquele filho aprendeu com quem? Aprendeu com o pai. Mas se o pai é um murmurador, se o pai não é dizimista, aquela criança também não será dizimista, e daqui a pouco a igreja lá adiante vai ter dificuldade de sobrevivência, porque quem vai pagar as luzes, quem vai pagar as despesas de uma igreja, quem vai pagar as construções e reformas que é feita uma igreja, se não tiver dizimista? Mas a Bíblia diz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. O pai tem que deixar um legado para a vida dos filhos, de uma vida de fé, de uma vida de alegria, de uma vida de motivação. O pai tem que mostrar fé. Aquele homem de fé, aquele homem alegre, ele vem para a casa do Senhor com alegria. A ouvir na igreja não é um fardo, não é um peso, mas é uma alegria. Ele vem para a igreja motivado, ele entra motivado e ele sai mais motivado ainda. Não importa quem estava pregando, não importa quem cantou, importa que Deus está aqui e que ele veio adorar a Deus. Então ele sai motivado, ele sai animado. Qual legado você está deixando para seus filhos? Um legado que todo pai precisa deixar a seus filhos é de ser um homem fiel, um homem íntegro, um homem reto, um homem leal. Deus exige que você seja reto, íntegro. E você precisa entender que quando você ensina isso para seus filhos, retidão, respeito às autoridades eclesiásticas, respeita as autoridades por aqueles homens que Deus tem colocado à frente do trabalho. Quando você tem esse respeito e ensina isso aos seus filhos sempre vão ser bons crentes e vão ser abençoados e abençoadores. Se você deixar para seus filhos bens materiais, é muito bom. Porém, o maior legado são os valores morais e espirituais que você venha deixar aos seus filhos. Pai que esteja me ouvindo, imitai o Pai Celestial, para que seus filhos possam imitar você. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Pai que esteja me ouvindo, você precisa realmente ser crente, para que teus filhos possam olhar para você e dizer: eu quero ser como meu pai.
eu quero ter o Deus de meu pai na minha vida. E daqui a pouco ele vai dizer: eu não sirvo a Deus apenas que o meu pai me ensinou, mas meu pai me ensinou a temer um Pai Celestial. E esse Pai Celestial não é pai só do meu pai, é meu pai também. Porque ele vai ter as experiências próprias. Penso que a grande alegria e prazer de um pai é ouvir: meu pai é o melhor pai do mundo. O orgulho da minha vida é meu pai. Qual pai que não vai sentir alegria de ouvir um filho dizer, independente da idade: o meu pai é o meu herói, o meu pai é o melhor pai do mundo? Isso é muito bom. Mas você só será o melhor pai do mundo se você temer a Deus, se você for crente fiel, se você for íntegro. Ser pai é uma sublime tarefa e também uma grande responsabilidade. Ser pai é responsabilidade. Responsabilidade porque não basta gerar filhos, muitos estão gerando filhos, é preciso educá-los e prepará-los para a vida. A paternidade responsável é uma das missões mais nobres, árduas e desafiadoras, isso para qualquer pai. Pai por excelência é um pai que faz a diferença na vida dos filhos. E eu pergunto a você pai: você está fazendo a diferença na vida dos teus filhos? O pai que tem que ser um exemplo é aquele pai que tem honestidade. Ele é honesto, ele é íntegro, ele sabe que não é perfeito, ele sabe que tem imperfeições, mas é um pai que sabe orar pelos filhos. É aquele pai que abraça os filhos. Meus filhos, quero orar por você hoje. Ele ora pelos filhos, ele abençoa os filhos, quando vão para o colégio, quando vão para a escola, quando vão para o serviço. Você já fez isso? Você que tem crianças pequenas, você pai que tem os adolescentes, você abraça eles semanalmente e ora por eles? Comece a fazer isso, porque o mundo lá fora não perdoa. O mundo está de olho no teu filho. Eles querem inculcar coisas maléficas e malignas no coração do teu filho. Fique bem atento. Você só será um pai por excelência se criar teus filhos para a glória de Deus. E eu termino dizendo: esse teu filho, que você tem todo amor, que você faz tudo por ele, ele tem que ser mais de Deus do que teu. E para ser mais de Deus, você tem que sempre orar por eles, para que a boa mão de Deus e a graça de Deus seja derramada sobre os teus filhos. Coloque-se em pé nesse momento. Que tipo de pai você é? Que tipo de pai você é? Ah, pastor, eu não fui um bom pai, mas agora não tem mais nem jeito, porque meus filhos todos são grandes, já casaram, alguns são revoltados, outros. Mesmo assim, você ainda pode conversar com eles e até pedir perdão, se for o caso. Mas, pastor, meus filhos já são grandes, já são todos independentes, casados, uns nem. Se você acha que errou na maneira que educou eles, chega a eles e pede perdão. Perdão vai ser um bálsamo ao coração daquele filho e pode gerar como uma bomba
dos céus no coração daquele homem ou daquela mulher e fazer um efeito que só Deus sabe. Você que tem filhos, crianças, pequenos, adolescentes, jovens, como você está tratando eles? Você tem sido um pai exemplar? Os teus filhos podem olhar para você e será que eles podem dizer: eu posso imitar meu pai? Se eu imitar meu pai, eu vou ser um bom cidadão, eu vou ser um bom crente, eu vou ser uma pessoa muito boa. Será? É assim que nós desejamos. Baixamos nossa cabeça, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, aqui estão famílias, aqui nós temos muitos pais. Deus, sabemos que a perfeição não existe do nosso lado. Na tarefa nobre de ser pai, quem sabe nós erramos muitas vezes. Mas Deus, nesse dia que se comemora o Dia dos Pais, que cada pai possa fazer uma análise da sua caminhada, dos seus procedimentos como pai. E que cada pai aqui presente ou que esteja a nos ouvir, possam refletir e fazer propósitos de mudança, se for o caso. Que cada pai possa realmente tomar decisões de fazer o melhor, de deixar um legado ao coração dos filhos, que venham magnificar e bendizer o teu nome, porque os nossos filhos são mais teus, ó Deus, do que nossos, e que nós possamos criar nossos filhos no temor a Ti, no temor à Tua palavra, que nossos filhos possam crescer com prazer de estar na Tua casa, que eles possam ter prazer em ler a Bíblia, que eles possam ter prazer em contribuir e ser dizimista, porque eles estão aprendendo conosco. Deus olha para cada pai, e eu quero nesse dia também agradecer pelos pais da igreja, que eu quero crer, ó Deus, que são os melhores pais dessa cidade. Os melhores pais do mundo são pais salvos, transformados pelo poder do Evangelho, que têm fé e serve a Ti com temor e tremor. Assim, ó Deus, olha para cada pai, dando vigor, dando bênção, renovando as forças, dando sabedoria na educação dos seus filhos, principalmente aqueles que têm filhos ainda pequenos ou adolescentes. Ó Deus, dê sabedoria a esse pai, para ele ensinar esse filho no Teu temor, ó Deus, para que esse filho possa trazer muita alegria aos céus e também ao coração desse pai. Te louvamos em nome de Jesus.